Fala pessoal, tá no ar mais um Band Placar com oferecimento BandBet, especialmente para você, pra gente começar o aquecimento da sexta-feira, brasileiros na Copa do Mundo de Clubes. O Fluminense vai enfrentar o Al Hilal da Arábia Saudita. Não foi campeão da Liga Saudita esse ano, o Milinkovic inclusive ficou na bronca, a Berna falou, vamos respeitar o Campeonato Saudita, que tá todo mundo falando mal, criticando, não sei o quê, e nossa equipe é boa, o campeonato é bom e fica ligado aí. A mesma coisa aconteceu com os brasileiros recentemente, que têm defendido a cada instante o futebol brasileiro. Agora, o que o Renato vai trazer pra gente? Vai repetir a escalação? Vai colocar os 3 zagueiros? Vai voltar ao que estava sendo antes? O Al Hilal é mais próximo ou mais longe do que joga a Inter de Milão? Olha, Isa, é o seguinte, o Al Hilal é um time mais bem preparado do que a Inter, tá? A Inter apostou num técnico que é um iniciante, Sim, que é o Christian Chivo, né, que tem identificação com o clube, tá? Um romeno que jogou na Inter, assumiu inclusive as categorias de base do clube Nero Azzurro, mas como técnico profissional tem uma experiência ali no Parma e para mim deu um passo maior do que as pernas, né? O Pepe Marotta foi mal nessa escolha. Até porque ele tinha um dos melhores técnicos do mundo, o Simone Inzaghi, que agora justamente está no Al Hilal, né? Então, assim, o Al Hilal faz uma grande contratação, tinha o Jorge Jesus, deu, sem dúvida, um upgrade, trazendo o Simone Inzaghi, né? Um grande técnico italiano. A questão toda aí, você me perguntou sobre a formação no Fluminense, eu não sei, porque o Renato Gaúcho surpreendeu o mundo contra a Inter, né? Eu não me lembro, assim, não fui pesquisar, tampouco, mas não me lembro de os times do Renato jogarem com 3 zagueiros. Eu não tenho essa lembrança, tá? acho que ele jogou uma, os meus estavam falando esses dias, ele jogou uma vez em, sei lá, em 50 jogos. É muito raro. É muito raro. É muito raro. Se tem um precedente, assim, é uma coisa muito rara. É fora da curva. É fora da curva, completamente. E ele adotou essa estratégia, segundo o lateral Samuel Xavier, para espelhar o time da Inter, né? E ele entrou com o meio de campo também, que me surpreendeu, aí a surpresa fica em segundo plano, com o Facundo Bernal, que é um jogador de destruição. Ele chega para substituir o André, inclusive, né? Que foi jogar no Wolverhampton da Inglaterra, com Nonato e Martinelli. Então foi um time assim, com um caráter defensivo muito importante. Embora, no início do jogo, o Fluminense abriu o placar com 3 minutos, né? No início do jogo, o Fluminense tenha marcado lá em cima. Né? Teve mais uma chance além do gol ainda. Teve uma chance com o Samuel Xavier, muito boa no primeiro tempo, teve um gol anulado. Então o Fluminense foi um time que atacou a Inter no primeiro tempo. Né? Claro, contava ali com um problema da Inter tático, um problema da Inter de relacionamento, um problema da Inter físico. Né? A Inter tem vários problemas. Mas o Fluminense não tem nada a ver com isso, foi lá e ganhou numa grande vitória, para mim o maior feito até aqui de um clube brasileiro nessa competição. O fato é que o John Arias vai jogar, o melhor jogador do Fluminense, um dos melhores do Mundial, na minha opinião, e o Cano vai ser o centroavante. Né? O Cano sai no segundo tempo do jogo contra a Inter para a entrada do Everaldo. O Everaldo, que foi o seguinte, até viralizou a imagem do Thiago Silva, a imagem da transmissão, né, do Thiago Silva falando para o Renato, a gente vai jogar no 5-4-1. Com o Everaldo fazendo o lado do campo, olha só. E o John Arias, e aí o Thiago Silva fala, o John Arias não aguenta mais. Jogando como esse lá na frente, né? Pode ser uma estratégia contra o Al Hilal também, por que não? O Al Hilal vai partir para cima do Fluminense. O time do Al Hilal é muito bom, jorra dinheiro por ali. E o futebol saudita é muito mais competitivo, por exemplo, do que a MLS. O futebol saudita tem 4 clubes que investem pesado. Esses clubes têm um fundo de investimento público por trás, ou seja, o governo da Arábia Saudita, leia-se o príncipe Mohammed bin Salman. É uma tentativa da Arábia Saudita de divulgar o país por meio do esporte. Sim. Inclusive, os sauditas vão organizar a Copa do Mundo de 2034. Então, o investimento é alto até por isso. Sim. Né? Então, assim, a gente vai ver o Al Hilal com alguns desfalques importantes, 2 particularmente muito importantes. Salem Adalsari, que é o capitão do time, que joga ali pelo lado esquerdo no meio de campo, e o ótimo centroavante Aleksandar Mitrovic, né, que é um goleador. Sim. Mas o Marcos Leonardo tá muito bem, pé. Gente, ele jogou muito bem, de forma esplêndida, aliás, contra o City. Ele é reserva, ele é um reserva de luxo, isso até aponta para a qualidade do elenco do Al Hilal. Exato. Né? Você não tem o Mitrovic, não tem problema, tem o Marcos Leonardo, tá? O Malcom tá jogando muito,
No lugar do Saleh Al-Nassr, eu acho que o Inzaghi vai repetir o Cano, é um jogador que está lá há muito tempo também. O Nasser Al-Nassr no meio de campo e o Rubem Neves, de repente, fazendo ali um papel de um terceiro zagueiro quase, principalmente no processo de saída de bola, em meio ao Harbi e ao Koulibaly. O Koulibaly foi um monstro na partida contra o City. E aí entra a criatividade por meio do Sergei Milinkovic-Savic. Milinkovic-Savic é um jogador que surge muito bem na Lazio e eu tinha a impressão, lá pela Copa de 2018 na Rússia, quando ele enfrenta o Brasil, inclusive, depois esse cara vai para o Real Madrid. Um jogadoraço. E ele tomou outro rumo na carreira, né? Com o Jorge Jesus, ele jogava um pouco mais recuado, ao lado do Rubem Neves, num 4-2-3-1. Nesse time agora do Inzaghi, pelo menos nesse início de trajetória, ele joga um pouco mais à frente. Então pode ser o cara da construção do jogo, da criação do jogo, o cara para acionar o Marcos Leonardo, o Malcom e quem sabe o Cano também, nessa partida contra o Fluminense. Não confundir o Cano do Al Hilal. Tem um jogador chamado Cano dos dois lados. Um é com K do Al Hilal, um é com C, que é o Faz o Ali do German Cano. Exatamente. Então, a BandBet, evidentemente, já está nesse esquenta para o grande jogo do Fluminense na próxima sexta-feira. Anote aí na sua agenda, hein? Jogo às 4 horas da tarde no horário de Brasília, em Orlando, com transmissão nas rádios Bandeirantes e Band News FM. Aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e você será direcionado para a capa do site bandbet.bet.br. E na capa do site, a gente já tem aqui, você vai clicar no botão Copa do Mundo de Clubes da FIFA, Fluminense e Al Hilal, tá? Como eu disse, jogo às 4 da tarde no horário de Brasília. As odds são muito parecidas. Aqui há um equilíbrio muito grande. Por quê? O Fluminense está pagando 2,75 para ganhar o jogo. O Al Hilal está pagando 2,50. Coisa pouca de diferença. E o empate está pagando 3,25 para cada real apostado, evidentemente. Sim. Ou seja, você tem grandes odds aqui, sério mesmo. Se você quiser fazer a sua fezinha no Fluminense, você tem uma baita odd e o mesmo vale para o Al Hilal também. Então venha com a gente na BandBet. Ô, Berna, a porcentagem de termos que você acredita, a porcentagem de 0 a 100 de termos uma semifinal brasileira? 20. 20% de chance? Mas pode acontecer. Não, óbvio. Esse é um palpite. Não, isso pode acontecer. Eu sou péssimo em palpite, aliás, gente. Péssimo. Mas... Não é não, a gente acerta um monte aqui, não é não. A gente acerta, sem dúvida nenhuma, mas é muito difícil. Principalmente nesse lado da chave. O outro lado da chave virou a Champions League. Sim. Esse lado da chave tem um europeu, 2 brasileiros e um saudita, né? Então, esse lado tá mais imprevisível, né, Isa? Então é o seguinte, é muito fácil você fazer a sua fezinha na BandBet, portanto, é o que eu sempre digo, aponte sua câmera para o QR Code que está aqui em cima e acesse a capa do site bandbet.bet.br. Agora, para tudo, que eu tenho uma baita notícia para você. É o seguinte, a BandBet vai lhe dar hoje um cupom de R$5 para você se divertir no site. Funciona assim, ó, você vai apontar sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e você será direcionado para a capa do site bandbet.bet.br. Uma vez na capa do site, você vai fazer o seu login e vá à aba Promoções. Na aba Promoções vai ter um campo lá para você preencher e você vai digitar o seguinte cupom: Placar BB5. Tudo junto em caixa alta, ou seja, letra maiúscula, Placar BB5. Pronto, seu cupom está ativado. Eu lembro que esse cupom é válido, isso é importante, hein? Apenas para quem já se diverte no site da BandBet e nunca fez uma aposta esportiva. Esse cara é você? Então corra, porque o cupom é super exclusivo, é super limitado. Consulte termos e condições no site. O que você sempre fala por aqui, Isa? Tem que jogar com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos.